Então pessoal, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre prateleiras. Eu vou dar ideias para vocês conseguirem levar suas abelhas para casa e colocar em um lugar com menos custos. Então pessoal, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre prateleiras. Eu vou dar ideias para vocês conseguirem levar suas abelhas para casa e colocar em um lugar com menos custos, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma ideia de prateleira muito barata, né? A gente tem aqui 3 tijolos. O que é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de prateleira, tá? Você não pode deixar ela muito próximo da queda d'água da casa, porque essa queda d'água ela vai bater no chão e vai jogar muita água em cima do enxame. Geralmente não é uma água limpa, é uma água suja, cheia de terra, então eu particularmente não gosto. Então eu gosto de deixar numa certa altura. Se fosse necessário eu poderia botar mais um tijolo aqui, desde que não ficasse bambo. Mas esse é uma ideia de prateleira, tá? Então o pessoal às vezes se preocupa muito aonde colocar, como colocar. Essa é uma ideia de prateleira. E aqui está embaixo do telhado da casa. Eu botei o telhadinho aqui com uma cerâmica para evitar, quando dá chuva de vento, pegar água na madeira de cima, que não é uma madeira tão resistente assim, e sempre entra um pouquinho de água na fresta de cima. Então eu preferi fazer dessa forma aqui com a cerâmica. E esse modelo aqui é um modelo barato, que eu tenho alguns outros enxames espalhados aqui no terreno assim, que supre a minha necessidade, tá? Principalmente a abelha jataí, que é muito territorialista, eu deixo ela mais isolada, então eu utilizo esse tipo de prateleira aqui. Agora eu vou dar uma ideia de um outro tipo de prateleira para vocês. Bom pessoal, agora a gente vai montar uma ideia de prateleira com bloco, tá? Cada bloco desse daqui eu paguei R$ 2,60, tá? Ele tem 39 por 14 de largura, certo? É um tipo de prateleira que você vai poder colocar de repente até 4 caixas. Eu não montei esse estilo aqui ainda, mas eu tive a ideia agora. A gente vai atravessar uma madeira ali, então é uma prateleira também muito simples de montar, barata, onde você pode transportar se houver necessidade, tá certo? Então pessoal, isso daqui é uma outra ideia. Eu usei aqui 2, 4, 6, 8 blocos, mas eu poderia botar mais em cima, poderia deixar ela mais embaixo, de acordo com a necessidade de ficar mais alto ou mais baixo. E aqui cabe 4 caixas de abelha muito tranquilo. Se a gente fizer uma fixação da madeira no bloco, cabe até 6 caixas, tá? Não ficaria caro também. E outra prateleira que a gente consegue remover, colocar em outro lugar se houver necessidade, tá certo? Eu vejo muito pessoal fazendo meliponário fixo, né? As prateleiras fixas, mas isso daí são pessoas que são proprietárias das suas casas, tá? Eu moro em casa alugada, então eu tenho a necessidade de transportar. Imagina, eu tenho várias prateleiras, um investimento um pouquinho alto em prateleira. Se eu fizesse tudo fixo, eu perderia se eu trocasse de casa, se eu me mudasse. Então eu decidi por optar por prateleiras que eu pudesse levar para onde eu fosse, tá? Isso aqui é mais uma ideia então. Então eu usei aqui, tá? De custo, eu gastei, né? R$ 317 ao todo para fazer toda essa mudança que eu vou fazer em 2 prateleiras e fazer mais 2 novas, que eu vou fazer uma no meio da minha garagem aqui também, tá certo? Eu gastei R$ 317 e pelos meus cálculos eu vou conseguir colocar em cima desses R$ 317, que serão as prateleiras, 50 caixas de abelha, tá certo? 50 caixas de abelha dá uma média de custo de prateleira de R$ 6,00, mais ou menos, de 34 a R$ 6,50 por caixa.
Não é caro, tendo em vista que eu vou poder transportar essas prateleiras para onde eu quiser e reutilizar elas em outro local. Eu acho que se tornaria caro se eu perdesse as prateleiras, se as prateleiras ficassem aqui se eu me mudasse. Então, como eu vou poder transportar as prateleiras, não vai ficar caro. O custo é muito interessante. As primeiras prateleiras que eu fiz aqui nessa residência foram essas daqui, tá? São prateleiras fixas e eu tive um problema com a umidade, onde eu tive uma enchente aqui em casa e eu quase perdi todos esses enxames que estão na parte de baixo aqui. E eu decidi fazer uma prateleira que me desse a mobilidade de trocar de altura. Então é por isso que eu decidi trocar o modelo da prateleira e não ter ela mais fixa. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma prateleira igual a essa daqui, com um bloco. Nessa daqui especificamente, eu tenho as minhas plantas aqui em cima. Tenho rosa, tenho morango, tenho alguns bonsais aqui, né? E eu consigo, se eu quiser aumentar essa parte de baixo aqui, ó, das abelhas, colocar mais um bloco e subir essa madeira, eu ainda consigo. Então é uma prateleira que me dá uma versatilidade, né? E eu ainda consigo transportar ela para onde eu quiser. E aí eu decidi fazer a mesma prateleira aqui. Ela também é toda móvel, ela não é fixa, tá certo? Eu vou passar para vocês a medida dessa madeira em espessura, né? Porque o comprimento vai variar muito do que vocês quiserem fazer como distância. E aqui eu ainda consigo colocar mais 2 ou 3 blocos e subir mais uma prateleira aqui em cima dessas caixas, igual a prateleira que eu vou mostrar para vocês agora, que eu já adiantei lá na frente para mostrar como fica. E eu vou mostrar para vocês o processo de montagem também. Vamos lá para a prateleira, ó. Outra caixinha aqui. Tá ali no tijolinho. Essa daqui que eu já mostrei para vocês. E essa daqui foi a que eu montei, ó. Outra aqui no tijolinho. Essa daqui tá perto de uma plantinha aqui. Então essa daqui que eu já mais ou menos pré-montei. Eu vou mostrar para vocês o processo todo de montagem dela, tá? Como é que foi. Isso daqui são as sobras de madeira de todas essas ripas aqui que eu cortei, né? Que elas vieram com 3,90. Aí eu cortei, sobrou essas pontas aqui que nós vamos aproveitar para fazer uma terceira prateleira lá naquele cantinho. Nesse cantinho aqui nós vamos usar aquelas pontas ali. Nós vamos colocar aqui para substituir essa prateleira também, tá? Digamos que eu evoluí na construção das prateleiras, eu não quero mais essa fixa aqui, meio frágilzinha, eu quero um negócio forte que me dê versatilidade, né? E essa daqui também, se eu fosse me mudar, eu não poderia de repente usar para onde eu fosse, porque ela está sob medida na distância aqui. Então teoricamente eu perderia essa prateleira. E eu vou aproveitar ela, todos essas madeiras aqui, eu vou aproveitar para fazer os pezinhos das próximas caixas. Então também não vou jogar fora a madeira, eu vou reaproveitar ela. Beleza? Então, essa daqui são as abelhas que ficam na prateleira, que tem voo livre para o terreno, para aquele morro ali em cima. Tem umas árvores com flores ali. Então todas essas caixas ficam viradas para o terreno. Aquela parreira, aquela cerca verde ali também tem uma florada muito bonita, né? Que as abelhas também andam por ali. Aqui tem, ó, outra já tá aí no tijolinho ali. Inclusive essa daqui é uma divisão que eu fiz. Já tá muito forte, uma divisão muito legal, tá? Aí aqui tem a minha horta, meus temperinhos, manjericão. Aqui pé de tangerina ou vergamota, dependendo da região que vocês moram.
limão, banana. E aqui eu tenho as minhas vassouras, as bagunças do material de limpeza e uma caixinha de abelha ali, ó. Lá em cima, perto do teto, perto das minhas prateleiras onde eu guardo ferramentas e tal, tá aqui. Ela tem uma movimentação bem lenta porque é um enxame novo. E isso daqui é uma mirim droriana, tá ali, ó. Bem na portinha. Tá ali espiando. E a caixinha vai ficar aqui. Entenderam? Então não se preocupem com essa questão de local. Vocês podem fazer dentro da garagem de vocês, desde que a garagem fique sempre aberta, porque elas vão achar o caminho para elas procurarem o alimento delas. Beleza? Pessoal, assim, ó, aqui eu vou usar, eu acho que ficaria muito solto mesmo com o peso das caixas em cima de toda a prateleira. Eu acho que ficaria muito arriscado não fixar pelo menos a prateleira em algum lugar. Então eu vou usar esses dois Lzinhos aqui, tá? Acho que eu vou até botar ao contrário, que assim, para pegar mais espaço aqui na madeira. Esses dois L's aqui, para deixar uma fixação pelo menos na parte da frente, para ficar mais resistente a qualquer tipo de impacto. Às vezes eu esbarro na prateleira, então é muito bom ter alguma segurança. Como essa viga é muito dura, é a estrutura da casa, eu vou primeiro fazer um primeiro furo com a broca 4, depois uma broca 6, beleza? Vamos ver como é que vai ficar o resultado então. Então, pessoal, até que enfim, finalizadas novas prateleiras. Tá aí. Olha como é que ficou aqui nesse cantinho. Futuramente eu ainda vou mudar aqui no canto. Eu vou botar um pedacinho maior em cima e vou chegar a esses blocos até do lado da caixa maior aqui. Então, para eu ter um melhor aproveitamento desse espacinho ali. Mas ficou bom do jeito que tá ok. Aqui eu cheguei um pouquinho para dentro ali no bloco para eu conseguir colocar essas caixas menores. Essa é uma das coisas que eu tô achando uma vantagem nessa prateleira também, porque aqui, ó,
eu botei um pouquinho pra dentro porque só a da frente lá tá fixa, né? Ó, a da frente tá fixa. Essa de trás aqui não tá, então eu posso regular ela pra trás e pra frente aqui no bloco pra eu colocar as caixinhas menores, ó. Tá? Ó, uma mirinha aqui voando. Tá certo? Isso é uma vantagem que eu achei bem interessante. E eu só me dei conta disso depois. Eu não fiz isso pensado. Tá? Então, essa parte aqui ficou muito ok. Vou filmar ali da frente para vocês verem. Aqui as sobras que a gente vai fazer pezinho para as caixas. Olha aí. Que legal que ficou. Eu gostei muito do resultado. Eu tô satisfeito. Deu um certo trabalho para fazer, mas ficou bom. Eu gostei. Ficou bem firme aqui. Tá bem tranquilo, né? Essas de baixo aqui também estão presas. Olha as bugias aí. Tirando a sujeira. Legal, né? Muito massa. Pronto o trabalho aqui. E deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. Lembra que eu falei que eu não ia esconder segredos no canal? Bagunça, né? Toda obra tem. Aí, essas madeiras eu tenho que guardar lá no meu estoque. Aqui é o seguinte. Essa prateleira aqui vai ter uma função especial. Ela tá bem abrigada do tempo aqui. Ela tá bem no meio da minha garagem, né? Como vocês podem ver. Ela tá bem no meio da garagem. Então essa prateleira, ela tá embaixo aqui de propósito de uma rede, ó. Tem uns fios aqui em cima, tal, onde eu vou descer por aqui cabeamento de energia elétrica e eu vou fazer um aquecimento artificial nessas prateleiras aqui, tá? Por que esse aquecimento artificial? Porque aqui nessas prateleiras vão ficar as abelhas exóticas, tá? Que não são do estado de Santa Catarina, mas eu quero tê-las, tá certo? Eu poderia ter elas no inverno tranquilamente, mas eu quero deixar eles mais saudáveis para conseguir fazer as divisões. Bom, pessoal, acabei de terminar a montagem das prateleiras agora. Estou bem cansado porque o pesado foi hoje. Eu estou há 3 dias praticamente trabalhando nisso, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas o grosso do trabalho foi hoje colocar todos os blocos no lugar, parafusar. Foi bem desgastante, depois de ir para academia ainda. Então, estou cansado. E como eu falei pra vocês, a prateleira que eu mostrei por último, essa que tá atrás aqui do celular, por isso que eu tô apontando, eu vou fazer um aquecimento artificial, tá? Para as abelhas exóticas. E esse aquecimento artificial eu vou fazer no detalhe, vou explicar pra vocês como é que funciona tudo. Ele vai funcionar com um termostato, onde ele vai ativar só quando a temperatura cair a determinado grau Celsius. E aí eu vou fazer tudo isso no detalhe para vocês verem como é que funciona, tá certo?